começando então com a parte boa, né? Quando a gente fala de concurso público, a primeira coisa que vem na cabeça é os salários, né? Não são todos os cargos que têm esses ótimos salários, mas vários cargos da administração pública têm salários aí acima de 10 mil, alguns acima de 20 mil, e isso eu estou falando de salário inicial. E uma coisa que vocês vão ver é que esses cargos normalmente têm uma carreira, ou seja, tem níveis, tem progressões, com o tempo você vai melhorando, tá? Mas talvez você aqui, talvez seja da iniciativa privada, e aí está se perguntando, tá, mas hoje em dia a área de TI tem cargos aí com salários tão bons quanto esses, talvez até melhores, alguns até recebendo em dólar e euros, beleza. Porém, tem um outro benefício aqui, vantagem, que esse não tem na iniciativa privada. Isso aqui é algo mais intangível, mas é bastante, tem muito valor, que é a tão falada estabilidade, né? Então, a maioria dos carros de TI, a gente vai ver que tem alguns que não, mas a grande maioria tem essa estabilidade, que é o quê, né? Então, eu até trouxe aqui para vocês o que que a Constituição Federal fala sobre estabilidade. Então, repare, isso é uma vantagem, né? Até certo ponto é uma segurança, né, para o servidor de TI, e a própria Constituição Federal, ela traz o que é essa estabilidade, né? Então, o que é que ela diz? Lá no artigo 41, ela diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, né? Então, 3 anos após o seu cargo, você vai virar estável, né? Você vai ver que esses primeiros 3 anos é o que a gente chama de estágio probatório, é como se fosse uma avaliação ali, mas depois desses 3 anos você vira estável. E quem que vai ser estável? Servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Em regra, né, são os cargos aí da administração, são os concursos, né? O pessoal chama aí de concurso público, né, que é aquela prova, né? E, e o servidor público estável, ele só perderá o cargo, e aí só tem aqui três hipóteses que um servidor público perde o cargo. Ao contrário de quem está na iniciativa privada, CLT e tal, né? Não estou demonizando a iniciativa privada, tem suas vantagens, tem o seu local, não estou querendo dizer que todo mundo tem que ser servidor público, não, pelo contrário, mas tem uma vantagem aqui. E ao contrário da iniciativa privada, que você pode demitir simplesmente porque seu chefe não foi com a sua cara, ou simplesmente porque deu uma crise ali no mercado da sua empresa, ou uma crise geral, você vai ser demitido. Ou enfim, às vezes a empresa botou muita pressão ali em você, você não deu conta, vai ser demitido. Aqui no serviço público é bem mais difícil alguém ser demitido, porque só tem essas três hipóteses, ou seja, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? Então, tem que ter tido um processo na justiça, e esse processo tem que ter ido até o final e realmente ter feito ali a sua demissão, né? Então, é bem difícil isso acontecer, o cara tem que pisar muito na bola, ou então, mediante processo administrativo, e, novamente, mesmo processo administrativo, você tem que pisar muito na bola para ser demitido aí por um processo administrativo, ou mediante aí a avaliação periódica de desempenho, que aí já varia um pouco, mas também você tem que pisar muito na bola para isso acontecer, né? Eu, pessoalmente, nunca conheci ninguém que foi demitido do serviço público, já ouvi falar de uma história e outra, mas, enfim, exceção a gente sempre encontra, né? Mas a regra é que você vai ter aí essa estabilidade, né? Então, não vai ter crise financeira aí tirando seu emprego, né? Então, por exemplo, enquanto ali na pandemia, né, infelizmente muita gente perdeu os empregos, já ali os servidores públicos não perderam o emprego, né? Claro, tiveram ali os reajustes congelados, etc., mas o que é ter ali reajuste congelado frente a pessoas que perderam o emprego, né? Então, a verdade é que essa estabilidade é uma das principais vantagens e benefícios. No caso aqui, eu estou falando como vantagem e benefício, mas se a gente for ver o motivo da estabilidade, é até um outro motivo, mas não vamos entrar aqui. Então, para mim, só essas duas opções aqui, para a grande maioria, já vai valer a pena. Então, você que, sei lá, já foi demitido da iniciativa privada, ou você que está na iniciativa privada trabalhando muito, às vezes até ganhando muito, mas tendo que trabalhar bastante, hora extra, entrando na madrugada, etc. Então, no serviço público é possível você ter bom salário, com estabilidade, qualidade de vida. Isso sem falar aqui em outros benefícios, que aí varia de cargo a cargo, o valor varia, enfim, cada um tem suas regras, mas aí tem auxílio, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio da saúde, vale alimentação, alguma gratificação, uma gratificação por ter um mestrado, por ter um doutorado, por ter uma pós-gratificação, uma pós-graduação, ou carga horária
boa, por exemplo, tem órgãos que, em regra, são 40 horas, mas tem órgão que tem 35 horas por semana, tem órgãos de 30 horas por semana. Alguns órgãos têm home office, ou pelo menos híbrido, né? O home office 100% no serviço público não é regra, né? É exceção, mas alguns órgãos têm, alguns outros têm híbrido, mas, enfim, para alguns vai ser também um benefício, tá? Esses demais benefícios aqui variam de cargo a cargo, aí cada cargo você vai ter que ver o que tem e o que não tem. Beleza? Então, temos aí essas vantagens. É claro, para você que é da área de TI, você vai poder ter esses benefícios trabalhando na sua área, que é a área de TI, a área que você se formou, né? Se você está assistindo aqui, é porque não só você é da área de TI ou está pensando em migrar para a área de TI, né? Dificilmente você está assistindo isso aqui querendo sair da área de TI, beleza?